Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Um PB Desporto mais enxuto, mas que vai tratar de assuntos dos mais importantes na atualidade, como a novela Flamengo Jorge Jesus, a busca do novo técnico pelo clube rubro-negro. Também o Curitiba, mais um clube no Brasil a aprovar o modelo futebol empresa. No bate-papo do PB Desporto, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, o nosso convidado Fernando César, em Curitiba, no Paraná, irão discutir esses assuntos. Vamos então para o nosso bate-papo, começando contigo, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, hoje fazendo aqui das ruas da cidade de Gandra, aqui na região do Porto. E eu queria ouvir de você, Antônio Manuel, nosso primeiro assunto, essa novela envolvendo o Flamengo, Jorge Jesus, a definição de um novo técnico para o rubro-negro carioca. É bom lembrar que o Renato foi demitido há pouco mais de 3 semanas. O Flamengo, a partir daí, já começou a definir, a pensar no novo técnico, com a derrota do Futebol Clube do Porto na noite dessa última quinta-feira para a Taça da Liga, com o Benfica sendo eliminado, um chocolate que o Benfica sofreu no Porto, que dominou a partida, mesmo com o jogador a menos no segundo tempo foi superior, e a mídia após a partida fazendo duras críticas ao Jesus. Os torcedores, os adeptos também do Benfica nas redes sociais, até alguns brincando, dizendo: olha, dê um presente de Natal, deixa o Benfica e vá para o Flamengo. Como é que você está vendo essa situação, hein, Antônio Manuel Góes? Assumido o repassador da informação de cocheira sobre o sim de Jorge Jesus ao Flamengo, em reunião última terça-feira, 21 à noite, com os dirigentes rubro-negros Braz e Spindel, o jornalista brasileiro Bruno Andrade, radicado em Lisboa, enfatiza a dissimulada reação pública do próprio treinador, de seu porta-voz ad hoc João de Deus, e do Benfica, diante da repercussão da notícia, justo na véspera do clássico com o Porto, no Estádio do Dragão, nessa quinta 22, com o impiedoso 3-0 dos donos da casa. Aliás, um placar camarada para os desarvorados e irreconhecíveis encarnados, a eliminá-los sumariamente da Taça de Portugal. Se antes já era pesado o clima para o JJ, até por não fazer jus às ansiadas expectativas da comunidade benfiquista, analistas de todas as páginas desportivas da imprensa lusa cravam a total insustentabilidade do Mister no Clube da Luz. A despeito da intenção do presidente Rui Costa em se ver livre do treinador, por quem, segundo as más línguas, não nutre qualquer simpatia, o Benfica, em princípio, não pretende facilitar a vida do Flamengo, a quem cobra o pagamento de multa rescisória de pouco mais de 6 milhões de euros. Afora valor indenizatório da comissão técnica de Jorge Jesus. Marcos Braz e Bruno Spindel seguem por lá, de onde, convenhamos, só retornarão com um treinador a tiracolo, seja quem for, JJ, Carvalhal, Paulo Souza ou Vitor Pereira, em meio a esse respeitável elenco de opções portuguesas. Com certeza, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, a situação do Jesus é de fato complicadíssima no Benfica. A própria mídia, após o jogo, após a derrota acachapante para o Futebol Clube do Porto, 3-0, e não foi mais porque o Porto perdeu o Evanilson expulso no final da primeira etapa, mas diante do domínio que o Porto teve, e ainda no segundo tempo, mesmo com o jogador a menos sendo melhor, essa derrota de 3-0 saiu até no lucro para o Benfica. Agora a situação é muito complicada, a mídia portuguesa fazendo duras críticas ao Jesus após a partida, em todos os meios de comunicação de Portugal, nos programas televisivos,
Então a situação é essa. Agora, o Marcos Braz Espíndio ficando em Portugal, a informação primeiro que seria até o dia 30, mas já dizem, já se comenta por aqui que enquanto não houver definição de um técnico, eles irão permanecer aqui em Portugal, e as famílias inclusive já vieram para cá para passar o Natal. Enfim, o Flamengo quer definir, a preferência, todo mundo sabe, é o Jesus. Essa derrota foi um passo para a situação dele ficar pior e de repente um possível acerto. Agora só nos próximos dias, né, que a gente vai ter, ou próximas horas, mesmo estando no Natal, uma definição com relação a se o Jesus vai voltar para o Flamengo ou se o Flamengo vai partir para um dos nomes que já foram citados, inclusive aqui no PB Desporto. Mas eu queria ouvir agora a sua participação, nosso convidado Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, sobre essa questão, essa novela Flamengo e Jorge Jesus, enfim, a busca de um novo técnico do rubro-negro do Carioca. Então, Júnior, a expectativa da torcida do Flamengo é para que o vice-presidente de futebol do rubro-negro, que está em Portugal, com o objetivo de sacramentar a contratação de um técnico português e, de preferência, que seja o Jorge Jesus. Pelo que a gente está observando, a novela está prestes a chegar a um final feliz, qual seja o anúncio da contratação novamente do Jorge Jesus. O resultado desta quinta-feira, a derrota da equipe do Benfica para o Porto, pode inclusive acelerar justamente esse anúncio, porque, pelo que a gente vem acompanhando, existe aí um certo desgaste entre o técnico Jesus e alguns dirigentes do Benfica que realmente não estão de acordo com o trabalho e principalmente com os resultados que vêm sendo obtidos pelo treinador no comando da equipe do Benfica. Se eu sou a diretoria do Flamengo, faria de tudo mesmo para tentar esta contratação, convencendo o técnico, que eu acho que já deve estar convencido, e claro, para que também a diretoria do Benfica possa facilitar a liberação do Jorge Jesus, que, convenhamos, é o sonho da torcida rubro-negra, porque, afinal de contas, quando esteve no comando do Flamengo no período de 2019 a 2020, foram 5 títulos conquistados. E todos os técnicos e os treinadores que vieram depois, né? A gente lembra o Rogério Ceni, que não teve sucesso na equipe do Flamengo, e agora também o próprio Renato Gaúcho. Chegou a hora da diretoria dar esse presente para a torcida do Flamengo, que pode vir justamente nesta véspera de Natal, meu caro Júnior. Fernando César, de fato há essa possibilidade, né, do Jesus, de fato, ser o presente de Natal. Eu não diria do Natal, no pós-Natal, né? Entre o Natal e o Ano Novo, mas porque a situação do Jesus é de fato muito complicada, e eu volto a repetir. Após o jogo, a derrota para o Futebol Clube do Porto, que culminou com a eliminação do Benfica da Taça de Portugal, uma das taças aqui disputadas aqui no país, a situação, as críticas ficaram muito mais fortes, tanto dos adeptos como de dirigentes, setores do clube, do Benfica e a mídia, né? Inclusive alguns comentaristas dizendo que o Jesus faria um bem para ele mesmo, para o Benfica e ao mesmo tempo para o Flamengo, se demitir. Só que Jesus não vai se demitir, né? É muito difícil isso, ele vai... É mais provável, até a mídia aqui reconhecendo isso, né, que o Benfica, pela pressão que agora aumentou, venha a pedir o Jorge Jesus. E aí o Flamengo ficaria com o campo aberto, né, para tentar levar de volta o Jorge Jesus para o rubro-negro carioca. Mas agora, a segunda pauta e última do nosso bate-papo,
Primeiro contigo, Antônio Manuel Góes. O Curitiba é mais um clube a aprovar um modelo futebol empresa, a SAF. Na tarde, melhor dizendo, dessa última quinta-feira, o Fernando César vai falar com mais propriedade com relação a essa questão da aprovação no Curitiba, já que ele mora em Curitiba, enfim. Mas eu queria que você fizesse mais uma vez, você explicasse melhor esse modelo futebol empresa para os nossos inscritos no canal, para aqueles que assistem ao nosso PB Desporto, ok, Antônio Manuel Góes? Não tem outra saída para o futebol brasileiro passar a condição de atividade economicamente rentável, fora dos marcos da Lei 14.193/21, que criou a SAF. Usuários de permissivo formato híbrido de negócios a envolver milhões de reais, euros e dólares, à base do parece, mas não é. Nossos clubes atravessaram décadas em meio a competições regionais, nacionais e internacionais, como se fossem organizações empresariais. Nunca foram. Originalmente instituídos como associações de entretenimento sem fins lucrativos, construíram o puxadinho que lhes proporcionou profissionalizar o futebol, sob compromissos à margem dos deveres fiscais inerentes às demais empresas inseridas no mercado. Esse parece, mas não é, levou ao fosso de generalizadas gestões irresponsáveis, à base de benemerências pessoais dos ditos mecenas, ou o recurso de empréstimos bancários, geradores de um saco sem fundo, ao sabor dos ciclos administrativos que se revezaram no comando dessas instituições. A Lei Pelé de 1998 extinguiu o famigerado passe, instrumento de caráter escravocrata introduzido no Brasil em 1976, em plena ditadura militar, para impedir o livre arbítrio do futebolista, como garantido a qualquer trabalhador, de exercer a atividade laboral onde lhe consultassem seus interesses pessoais. Foi um arranjo engendrado pelas oligarquias que deram sustentação ao golpe de 1964 para dificultar a transferência de um jogador, salvo através do pagamento de uma compensação financeira ao clube de origem. Só que a Lei Pelé, sancionada com a cláusula de profissionalização dos clubes, acabou adulterada quando a pressão dos cartolas levou o Congresso a anular essa obrigatoriedade. Afinal, os clubes não pretendiam perder o caráter de associação sem fins lucrativos, que ainda os isentam de responsabilidades fiscais, permitindo-lhes acesso aos profut da vida, na prática, um aporte do poder público, dinheiro do contribuinte a fundo perdido. Essa oficializada impunibilidade gerou a bola de neve de dívidas bilionárias, cujo resgate jamais possibilitou cobrança judicial, face aos fins não lucrativos das associações desportivas. Simples assim. A lei da Sociedade Anônima do Futebol é seletiva e excludente, por especificar, como o próprio nome já diz, um tipo de esporte, ao contrário da amplitude desse regime empresarial em países europeus, onde a empresa é desportiva, ao abranger outras modalidades igualmente profissionalizadas. Todavia, ela se configura como salvação de uma lavoura destruída por criminosa incompetência de gestores oportunistas, que, livres do braço coercitivo da lei, tocaram um barco através dos tempos no atendimento a projetos individuais e corporativos. Quando América de Minas, Botafogo, Curitiba, Vasco e outros clubes, detentores ou não de rombos colossais em suas finanças,
aderem auspiciosamente ao Instituto da Sociedade Anônima, que já nasce obrigada por lei a honrar a inconsequente inadimplência gerada pelas surreais associações sem fins lucrativos, vislumbramos, no fim do túnel, a perspectiva de inusitado e bem-vindo novo rumo para o futebol brasileiro. Sem arroubos imediatistas tipo, desta vez vamos, um degrau por vez e bem plantados, pés no chão. É isso aí, Antônio Manuel Góes, com um passo de cada vez e com os pés no chão. É isso que os clubes precisam, que a torcida precisa entender. E você explicou mais uma vez, com muitos detalhes, essa situação do investimento, né? Da criação da SAF, os clubes passando a ser um clube empresa. Agora, de forma mais voltada para o Curitiba, meu caro Fernando César, em Curitiba, mais uma vez a sua participação. Gostaria de você falasse dessa aprovação na tarde e noite da última quinta-feira, 23 de dezembro, o Curitiba aprovando também a SAF, modelo futebol empresa. Olha, Júnior, aqui em Curitiba, a dupla Atletiba já programa com as demais equipes a temporada 2022. No Curitiba, o assunto principal desta semana, e que teve um final justamente nesta quinta-feira, foi a assembleia que a diretoria promoveu para que os sócios torcedores do Curitiba aprovassem ou não o sistema SAF, que é transformar o clube em sociedade anônima do futebol. A exemplo do que aconteceu recentemente com o Cruzeiro, que teve 90% de suas cotas adquiridas pelo fenômeno Ronaldo, o Botafogo também indo para o mesmo caminho, e agora foi a vez do Curitiba, que nesta assembleia teve 95% de aprovação para que realmente fosse constituído em SAF. O Curitiba agora entra nesse sistema de futebol empresa, onde os clubes, e a tendência é que muitas agremiações no futebol brasileiro também adotem esse sistema. É uma maneira de se profissionalizar melhor o futebol, pelo menos é o que se espera, trazendo investidores, e a preocupação maior do Curitiba, a principal, é administrar a dívida, que hoje beira os 300 milhões. Aliás, o Atlético Paranaense tem no seu presidente, o Petralha, o Mário Celso Petralha, esse pensamento também de transformar o Atlético em SAF, em sociedade anônima do futebol, porque a dívida do Atlético Paranaense é próxima à dívida do Curitiba. Aliás, no ranking das equipes que mais devem no futebol brasileiro, o Curitiba figura ali num 12º lugar, e o Atlético vem logo em seguida, ocupando ali um 13º lugar, ranking que ninguém gostaria de estar pertencendo a ele, porque, segundo aqueles que administram o futebol, que dirigem o futebol, é o caminho para uma saída. Muito bem, meu caro Fernando César, falando mais diretamente do Curitiba, que é mais um clube a se tornar, foi aprovado, né, na Assembleia, como o Fernando falou, mais um clube a adotar o modelo futebol empresa, a SAF. E é uma tendência, assim como também Antônio Manuel colocou, e você também, meu caro Fernando César, uma tendência para os demais clubes no futebol brasileiro. Aproveitando aqui para desejar um Feliz Natal para todos aqui inscritos no canal, todos que acompanham o nosso PB Desporto, ao nosso Antero Arcanjo, grande profissional, o homem da edição,
né, que faz também a produção, faz um trabalho maravilhoso, nota 10, parabenizando, desejando um Feliz Natal para o Antero, para o nosso Jorge Moraes, que está curtindo as férias, aí umas férias nas praias paradisíacas de Alagoas e Sergipe, como o nosso Fernando César, nosso amigo também, que participa aqui do nosso PB Desporto. E Antônio Manuel, inclusive, tem uma palavrinha aqui, uma mensagem também para os inscritos do nosso canal. E para você, Antônio Júnior, para o Jorge Moraes, hora em férias, para o nosso ilustre colaborador Fernando César de Curitiba, para nosso editor Antero Arcanjo e a todos e todas conectados no PB Desporto, votos de um Feliz Natal. É isso aí, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Nosso PB Desporto de hoje com Antônio Manuel Góes no Rio, né? E também o nosso Fernando César em Curitiba. A todos mais uma vez um Feliz Natal. Na próxima semana tem mais uma edição do PB Desporto e vamos repercutir essa questão da novela Jesus, Flamengo, no nosso Instagram também, PB Desporto no Instagram. Você pode acompanhar as últimas notícias a qualquer momento dessa novela Flamengo e a definição do seu novo técnico. A todos um abraço e até a próxima.